Eu falo que assim, a maior oportunidade de negócio é na crise. O grande desafio hoje de todo comerciante são pessoas, né? Falta de mão de obra em todos os setores, desde o comércio, agricultura, indústria, muitas indústrias, até o varejo. Então a tecnologia hoje está ao nosso favor, como o drone, né? Ele citou aqui, né? Tem, serve para, além da agricultura, para outros serviços também. A dificuldade de pessoas, para mim, é a pior. Galera, estamos aqui em mais um Solda Cash, entre amigos. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui. Cleverson, mais conhecido como Mamute aqui. Estamos também com o Dauri lá do Chimarrão e o Júlio da AGTEC. Vamos começar aqui com o Mamute. Conta um pouquinho pra gente, cara, da tua história, da história tua aqui em Chapadão. Boa tarde. Meu nome é Cleverson, mais conhecido como Mamute. Hoje estou começando um desafio novo, já na data de hoje mesmo, estou assumindo uma agência do Cressol, aqui em Chapadão do Sul, mas minha história já no mercado financeiro já tem aí quase 10 anos. Comecei no Sicredi, onde trabalhei por 8 anos. Comecei desde da linha de baixo, que era assistente de atendimento, passei por tesouraria, caixa, assistente de negócio, pessoa física, jurídica, assumi carteira física, passei para pessoa jurídica também, e hoje está saindo esse novo desafio no Cressol como gerente de agência. Estou bem animado e com certeza em um ano bem promissor aí para a gente. Amém. Sucesso, vamos junto. Dauri lá do Chimarrão, conta um pouquinho da história para quem não te conhece, Dauri. Meu nome é Dauri Costa, sou proprietário do Chimarrão Atacadista, do Mercado Costa em Paranaíba, em Chapadão, e da Academia Vitacore em Paranaíba, e do Posto Costa. Comecei em 2010 com o Mercado Costa em Paranaíba, e em 2015 eu vim para Chapadão do Sul. Em 2020 comecei a construção do Chimarrão e inaugurei em 2021. E agora, esse ano, mês que vem, a gente inaugura uma filial do Chimarrão em Paranaíba, e até o final do ano uma loja maior que essa aqui de Chapadão em Costa Rica. E tive também um desafio aí de fechar uma unidade nossa do Mercado Costa por uma reforma geral, uma reforma e modernização, que vai voltar a funcionar já agora no próximo mês também. Paranaíba? Paranaíba, não, aqui em Chapadão. Aqui em Chapadão. Show de bola. Júlio, a AGTEC, nosso clientaço aqui, conta para nós um pouquinho da tua história, um pouquinho dos teus desafios. Boa tarde, meu nome é Júlio Zorzo, sou sócio proprietário da AGTEC. Nossa operação hoje é pulverização agrícola via drones, né? Bom, a gente, tanto eu quanto o meu sócio, nós somos crias de Chapadão do Sul, né? A gente nasceu por aqui, se criou por aqui, éramos vizinhos de infância, né? Com o tempo eu acabei indo embora, fui seguindo minha vida lá no Paraná, montando as coisas lá no Paraná, e meu sócio acabou indo para os Estados Unidos, fazendo as coisas dele por lá também. E um dia, num bate-papo, a gente falou, cara, vamos montar alguma coisa, né, focada pro agro. Foi sempre um sonho nosso de criança, né? E acabou que a gente começou a pesquisar o que ia fazer, né? O Rodolfo já tinha uma ideia de questão de drone, a gente começou a fazer uns cálculos e tudo, e em um ano e meio atrás surgiu a AGTEC, e hoje nós somos aí uma das maiores empresas do estado aí, né? Então, o número de aeronaves, em produtividade, né? Produtividade é uma das maiores, se não a maior, uma das maiores do estado, né? Então, é um desafio bem grande, mas a gente está aí na luta, correndo atrás. A ideia veio dos Estados Unidos ou não? Cara, na verdade, assim, o Brasil ele é mais forte em drone do que os Estados Unidos, né? Em questões também de área, maior dificuldade, né? As áreas agricultáveis dos Estados Unidos são áreas mais tranquilas até de se manejar. Já o maior desafio está no Brasil, tanto que o Brasil é um dos maiores polos de tecnologia, né? Não de desenvolvimento, mas de receber essa tecnologia aqui, né? Então, a ideia veio de começar a entender a maior dificuldade dos produtores em si, né? E começamos a ver alguns vídeos sobre drone, a galera falando o que era, como que operava. Só que quando a gente começou a entender sobre isso, a produtividade não era tão
tão interessante. Então a conta não fechava, assim, você investiu em alguma coisa para ter um retorno mais demorado. Porém, como a tecnologia foi cada vez, ano a ano, não aumentando, mas triplicando, quadruplicando, hoje se tornou uma coisa já que é um boom no Brasil, né? Hoje, ser, um exemplo, piloto de drone é uma das maiores profissões que está estourando aí, né? Então, todo mundo está vendendo drone. A gente tem um dado aí interessante de uma empresa que distribui, que só mês de janeiro foram ativados 367 drones entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Então, no Mato Grosso do Sul foram ativados somente 7. 7? Então, 7. Você vê o tamanho que é esse estado. Desses 7 aí, 6 é seu. Então, para você ver o tamanho que é esse estado, né? Por exemplo, assim, a nossa origem é no Paraná, nós somos de Ponta Grossa, Paraná. E para comparar, Paraná, se eu não me engano, são 399 cidades, um estado que é metade do Mato Grosso do Sul, praticamente. Mato Grosso do Sul é o dobro de área, com 89 ou 79 cidades, alguma coisa assim. Então é muita área, muita coisa para ter. E a cabeça do produtor acabou mudando agora. O produtor agora, graças a Deus, a gente conseguiu entrar num nicho de clientes que são muito bons para nós, e a gente consegue, no momento, escolher qual que vai ser a melhor operação para a gente. Isso para você ver que há um ano atrás o produtor nem sabia o que era drone direito. Hoje a demanda já é tão grande que a gente acaba, não, aqui está melhor para a gente, vamos focar aqui. Aqui não seria tão bom. Então, mas o ramo em si é bem promissor, é bem bacana, bem desafiador. A gente tem muito desafio, o maior desafio nosso é escalar esse negócio, né? Escalar é o maior desafio disso aqui. Mas estamos aí na luta. Tem muita tecnologia, mas depende muito de pessoas, né? A gente estava falando antes do... Depende muito. E assim, o maior limitante nosso hoje para escalar é o ser humano ali, né? Porque uma coisa é você, exemplo, para você ser um piloto de drone hoje, você tem que ter como se fosse uma habilitação, né? Então a gente é chamado CAR. Então muita gente acredita que fazer o CAR se torna um piloto de drone. E pra gente não é isso. Tem que ter a prática. O CAR né? é só um documento que, beleza, você tem uma pequena noção do que é. Então quando o cara ele vem para nossa realidade aqui, para a nossa realidade operacional, como a gente opera, na escala que a gente opera, aí a gente vê qual que é o maior desafio. Porque realmente, uma coisa é você comprar um drone e fazer 100 hectares por dia. Outra coisa é você querer fazer 800, 900, 1000 hectares por dia. Então, o nível de escala disso aí, o nível de logística disso, hoje é o maior desafio nosso também, além dessa parte de mão de obra, é a logística, né? Então, o Brasil ele é muito fraco em possibilidade para o empreendedor comprar equipamentos mais robustos, né? Por exemplo, comparar com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, tranquilamente, você conseguiria colocar RAM na operação, poderia colocar GMC, poderia colocar F-150, porque o custo dela lá se torna mais padrão. Aqui você não vai, não tem como você colocar um carro de $500 mil numa operação, ela vai destruir. E a manutenção disso é muito cara. Então, esse é o maior desafio nosso. Sabe? A gente tem um gasto com manutenção imenso, né? Hoje o maior gasto da empresa é manutenção, né? Então, esse é um grande desafio pra gente. Mas... Show de bola. E o pouco que a gente falou aqui, né? O Dauri falou da expansão, construção, algo que é até pior do que uma construção, né? Você tem que fechar uma loja, ela parar de faturar para você reestruturar ela. O Júlio falou aqui da necessidade de expansão ali e do investimento, e aí a gente entra com o cara do crédito aqui, com o Mamute. Como é que você está vendo, cara, o momento que a gente está passando aí de crédito? Qual que é um desafio tanto para a instituição de crédito quanto para a gente na ponta, né? Que tem que lidar com fluxo de pagamento, com fluxo de recebimento. Como é que você está vendo esse cenário aí? O que você tem para falar para o pessoal? Eu vejo assim, a gente veio de um 2025 bem desafiador, né? Teve uma fase bem crítica mesmo no setor do agro. O agro já vem calejado aí em 2025.
começamos em 2026 aí com a reforma tributária, que está mudando geral também, tanto as empresas também estão, pelo menos eu vejo aqui em Chapadão do Sul, está tendo está sendo um calcanhar de Aquiles de muito empresário, né? Então, assim, vai ser um desafio também para 2026. Hoje, todos os bancos, assim, eu vejo todas as cooperativas de crédito, bancos privados também, e os estatais, eles estão com o pé atrás. Tem as linhas de crédito, não tem com juros acessível, igual tinha os recursos repassados do governo. O que tem, que é a menina dos olhos do produtor, tem a garantia real. Então hoje tem uma certa reclusão também. Tem a linha, temos o crédito, temos o juro bom, só que em contrapartida, o que a instituição financeira pede? Uma alienação fiduciária. Hoje a maioria das instituições financeiras trabalham com a alienação fiduciária. Então o produtor rural chega nessa hora da alienação, um ou outro já refuga que ele já não tem interesse em dar uma área dele para uma garantia para pegar o crédito. Então, já vinha de uma cultura que anos passados conseguiria uma certa acessibilidade no crédito, que hoje já está totalmente restrita. Tem as linhas de crédito, porém, já tem umas normativas que já não tinha igual antigamente, né? Perfeito. E dentro disso, né, o que você, conhecedor disso, né, o Júlio lá provavelmente ele vende a crédito para o cliente dele, né, eu vendo muito a crédito, o Dauri ele vende à vista, provavelmente não vende a crédito, mas ele tem que lidar com o inverso, né, com o fornecedor, com ele às vezes pagando antes ou tendo que pagar um juros alto ali para vender à vista. Qual que é a tua recomendação para analisar crédito nesse cenário que a gente sabe também que a inadimplência está aumentando, que o risco está aumentando? Hoje eu vejo assim muito. O pessoal parte no desespero. Precisa do crédito, ele pega o primeiro crédito que ele vê na frente. Então, assim, hoje, o que eu ofereço mais para um cooperado que chega lá para levantar um crédito? Então, a gente faz uma análise, faz um estudo, vê o que linha que pode estar atendendo ele, que é chegar lá, eu estou precisando de um crédito para fazer um capital de giro da minha empresa. Vamos lá, vou prestar um capital de giro com a taxa hoje que a gente não baixa de 3,5%, 4% hoje com o cenário que está. Com a Selic a 15%, a CDI 14,9%. Então o que a gente sempre puxa? O recurso repassado, que é um BNDES, hoje tem uma linha do LCA, que é uma linha mais ligada já para o agro, mas oscila também com uma taxa não muito boa, varia ali entre 18% a 20%, né, ao ano. Então ali o pessoal ele já era uma linha que já chegou a ter a 8% ao ano, 9%. As linhas de FCO, só que toda linha que tem um recurso bom, que tem uma taxa boa, tem as normativas também. Tem que apresentar uma série de CNDs, que é as normativas, né? As certidões que os repassados sempre exigem, né? Então hoje, como está um cenário bem desafiador, muita empresa não tem algum empecilho ou outro e acaba optando para a linha de crédito mais alta. Então, assim, quando um cooperado chega, um associado chega lá e já de cara topa já um juros alto, a gente até também assusta. Porque, será que vai conseguir cumprir com as honras no futuro? Vai conseguir pagar? Então, assim, a gente sempre procura entender, o que a gente pode estar atendendo hoje. Hoje temos as linhas de rotativo, que é uma linha que serve para fazer no caso lá, é um capital de giro que a gente usa, porém só paga os dias que usa. Né? Pegou um rotativo hoje, utilizou ele, com 10 dias quer fazer a amortização desse rotativo, ele paga somente o período que usou. Não é uma taxa atrativa, mas hoje, comparando com o capital de giro, que é uma linha também que tem de recurso em todas as instituições, é um recurso mais atrativo. Né? Show de bola. E falando em oportunidade, falando em risco, em desafio, o que você pode falar para a gente, Dauri, que você está vendo no seu negócio? Você está em diferentes regiões, o que você está enxergando? O grande desafio hoje de todo comerciante são pessoas, né? Falta de mão de obra em todos os setores, desde o comércio, agricultura, indústria, muitas indústrias, até o varejo. Hoje a gente tem, no Chimarrão Atacadista, nós temos 4 self-checkout. O cliente chega, passa a sua compra e paga no cartão ou Pix. Não tem dinheiro, não tem nada. Então ali eu atendo 4 compras com uma fiscal só. Então assim, o sistema de negócio hoje, e com também inteligência artificial, hoje tem alguns programas que você, no administrativo, você vai filtrar quem faltou, né? A gente tem mais de 200 funcionários,
a gente já consegue implantar isso para ter um resultado, né? Então a tecnologia hoje está ao nosso favor, como o drone, né? Ele citou aqui, né? Serve para, além da agricultura, para outros serviços também. A dificuldade de pessoas, para mim, é a pior. Muitos comerciantes, né, esse pessoal mais velho, estão vendo muita dificuldade. Estão desistindo, ou vendendo, ou repassando as empresas. Eu falo que assim, a maior oportunidade de negócio é na crise. Que quem tem paciência, quem tem foco, vai sair bem. Porque a gente não pode desistir. A gente tem que bater de frente e seguir, né? Igual ele citou aqui do drone. Pô, a empresa dele, 7, né? 6 são deles. Então, os caras estão indo no negócio. Eu, quando eu comecei o chimarrão, sou cliente lá da sua loja, nós começamos na pandemia. Então, uma barra de fé custava 30, chegou a 90 e não tinha para entregar. Então, assim, eu falo que a crise é bom para crescer, porque muitos param, desistem, e aí a gente se fortalece. Até pegando um gancho aí dos desafios também, é o capital para você montar o negócio, né? Hoje é inviável, né? Hoje, para quem for fazer um FCO, que são juros mais baratos, é passado um scanner na empresa do cara. Pode ter nada. Uma vírgula, né? Não pode ter uma vírgula. Então, pode nem ter uma desconfiança. E hoje as grandes empresas estão diminuindo o prazo, né? Então, porque assim, hoje todo o segmento, você pega ferro, aço, Gerdau, ArcelorMittal, carne, JBS, Marfrig e Minerva. Então estão na mão de poucos. Então hoje os caras comandam, entendeu? Bota o preço, né? Bota o preço, né? Agricultura também. E prazo. Hoje o prazo, o fornecedor fala, ó, você tinha 30 dias, agora é 21. Ou agora é 14. Né? Eu tenho posto de combustível lá em Paranaíba. Hoje é o segundo dia que a gente fica sem combustível. Né? Tá tendo na base, antes a gente carregava uma carreta, agora tá carregando 10 mil litros e vai repartindo. Porque não tá tendo combustível. Então isso, hoje a gente vai carregar uma carga de leite. O fornecedor já liga, ó, se não aumentar 10% no valor do leite, ou 12, 15, não vai carregar porque a transportadora não vai pelo mesmo valor. Então assim, aí vai repassando. Quem paga a conta é o consumidor final, né? Fora os tributos, né, do governo, que cada dia aparece algo diferente. O desafio é esse, né? E você falou um negócio muito interessante. Realmente é quando a coisa mais aperta que aparece oportunidade, né? Conta um pouquinho pra gente da história, como é que você começou no mundo do supermercado? Foi 2010? Como é que foi 2010, isso? 2010. Eu comecei a trabalhar desde os 9 anos de idade, né? Eu perdi meu pai e minha mãe aos 6 anos num acidente, né, automobilístico. Eu comecei a trabalhar desde cedo. E aos 14 anos eu trabalhava, dos 11 aos 14 eu trabalhei numa farmácia. E aí eu aferia a pressão dos idosos. E eu aferia a pressão do senhor e de uma senhora que era dono do mercadinho. E aí tinha amizade com eles e tal. E aí assim que eu formei, eles me ofereceram o mercadinho, né? Vendia 8 mil por mês. Falou que vendia 40, depois por mês vendia 8. E aí, cara, enfrentei. E aí era mistura de um mercadinho com boteca, aqueles galão de pinga, de tonel, vendia pra tudo. Eu fui mudando tudo, fui tirando aquilo, informatizando. Mas peguei a época da cardeneta. Marcava na cardeneta, né? E aí fui informatizando e trabalhando. Coloquei açougue, não tinha, e foi desenvolvendo. Fui vendo a oportunidade. Mas sempre assumi grandes riscos, não foram pequenos, grandes riscos, né? Abertura aqui no Chapadão também, né? A população nos acolheu muito bem. E depois com o chimarrão, né? Como eu poderia ter travado a minha obra, não, eu vou seguir. Então seguimos, quando ali do lado do chimarrão tinha 18 vagas de estacionamento, né? Nosso estacionamento não suportava o movimento. E o grande desafio foi comprar 2 casas e 2 terrenos e uma igreja que tinha do lado para fazer o estacionamento e ampliação da loja, né?
E todo mundo falou, não, mas você é louco, você vai comprou para, né? Eu preciso. E já tá pequeno de novo. Então, assim, a gente tem que acreditar na gente. A gente vai achar, é igual na vida, tem um lado direito e um lado esquerdo. Você segue o caminho que a sua consciência vai te cobrar depois. Mas a gente tem que acreditar no nosso potencial. Nada é fácil. Falar, hoje tá fácil, não tá. É desafio em cima de desafio. Muito bom, muito inspirador aí a história. E você, Júlio, o que você está vendo de oportunidade, de risco, de desafio? Cara, assim, a gente está encarando um momento hoje, principalmente na nossa operação, que cada dia a coisa está aumentando. Então a gente não pode reclamar nesse ponto. A nossa escala, cada dia a gente está conseguindo produzir mais, cada dia a gente está conseguindo desenvolver mais. Existem muitos problemas para ser resolvido dia a dia, né? Hoje foi um exemplo, né? Hoje a gente se programou para ser todo mundo de madrugada, saiu toda a empresa de madrugada para lavoura, metade da equipe trabalhou e eu e outra metade da equipe atolamos. Travou. E ficamos lá horas, até o pessoal vir ajudar a gente e tudo mais. Então, mas tirando esses pontos, cara, no nosso ramo aqui, a gente tá uma aceleração, sabe? Tá um negócio legal. A maior dificuldade nosso, o maior desafio é preparar a empresa para isso. Porque, querendo ou não, a gente tem 1 ano e meio de operação, né? E esse mundo do drone, ele é um mundo que não tem um padrão a ser seguido. Não existe alguma empresa que já fez aquilo. Tá tudo muito novo. Você é a empresa, né? Então, assim, a gente tem tomadas de decisões que são... A gente, na hora, vê que aquela é a melhor saída, 2 meses depois, aquilo não serve mais. Nós tivemos, exemplo, equipamentos que nós compramos, que a gente usou 2 meses, 3 meses. E depois vendeu. Não fazia mais parte da nossa operação aquilo. Então não tem um modelo a ser seguido, a gente está desbravando. Então, assim, até questão estrutural da empresa, né? Tributação da empresa, com efeito igual. A nossa empresa, ela tem uma empresa aqui no Chapadão e tem uma empresa lá, né, que é a prestadora de serviço, que é de Ponta Grossa. A gente, como não teve uma orientação mais embasada, né, na escala que a gente está tendo hoje, a gente foi descobrir agora alguns impostos que chegaram para a gente nem sabia que aquilo existia. Porque a gente prestou serviço para algumas empresas aqui, houve a retenção de ISS, porém, a nossa cidade lá está cobrando ISS também. Então, vamos pagar em duplicidade, aí vai ter que entrar com recurso, gasta, advogado, briga. Então, assim... Tem todo o estresse, né? Sim, tem uma energia que você gasta emocional, moral. E a gente sai, assim, de uma empresa que era do Simples Nacional, vai para o presumido, já vai empurrar para o real também, porque já o presumido já não encaixa mais. E aí a estrutura, aí você começa a ofertar a vaga, puta, eu preciso de uma pessoa para a parte contábil. Aí você não acha essa mão de obra aqui, é meio complicado. Aí você vai tentar achar essa mão de obra em outro lugar. Aí o custo dessa mão de obra vir é o dobro, triplo do que seria aqui. Mas você não, então é um desafio, cara. O maior desafio nosso é estruturar esse negócio para que ele seja, para que ele flua, porque senão você sobrecarrega. Por exemplo, a gente tem épocas que funcionários nossos aí em um mês aí fazem 100 horas de banco de horas. Aí a gente tem que começar pagando para não acumular muito. Então, são coisas que a gente não tinha essa noção quando começou. Então é tudo muito rápido. E ao mesmo tempo que você tem esse desafio estrutural, você tem um desafio de tecnologia. Porque hoje o drone que nós temos é a maior geração de drones permitidos no Brasil. Mas não é a maior do mundo. Na China já está lançando drones mais avançados. Então, assim, você tem que estar olhando aqui o que está acontecendo, olhando lá fora para ver o que vai acontecer, para saber se o Brasil vai aceitar aquilo, porque tem esse desafio também, né? Aqui no Brasil, muita coisa não é permitida. Por exemplo, nós temos um ponto que você antigamente podia pegar um controle e ligar 3, 4 drones na mesma operação, com um controle só. A inteligência conseguia fazer isso. O Brasil proibiu. Aí você não pode mais.
Mas em qualquer outro lugar do mundo você pode fazer isso aí. No Paraguai você faz isso, aqui você já não faz. Então a gente tem essa carência de entender o porquê que aqui é meio barrado a coisa. Não faz sentido o porquê. A gente foi até atrás para tentar entender e não tem sentido nenhum. Mas é Brasil. Então existe um grande desafio para a gente, mas assim, alguém tem que fazer. Alguém vai ter que quebrar a cabeça para abrir esse negócio. Quando você começou lá com o mercadinho, foi quebrando barreiras e o nosso momento é agora. Então, o momento da operação com drone é esse. Todo mundo está aceitando, o mercado está indo bem. O produtor é um grande cliente, porém, para nós hoje, ele é uma fração da nossa operação. Hoje, o que a gente tem de produtor é 6% do nosso faturamento. Então, a gente já entendeu também que, para a gente, o que mais é importante são as indústrias, as usinas, né? Que são clientes mais, como posso dizer, com uma recorrência maior, com histórico de projeção de áreas maiores. Então, isso gera uma previsibilidade de caixa que, com o produtor, a gente acaba não tendo. Mas tem muito mercado. Se o cara quiser focar no produtor, você monta empresas imensas em cima disso. Mas tudo é um desafio diferenciado. Mas hoje eu acredito assim, que a maior, entre tudo isso daí, a gente ainda está na questão mão de obra, cara. Não só a operação, não só o cara que está lá no campo, mas o cara que está aqui administrando, o cara que está aqui para sentar ali e fazer uma controladoria da nossa operação, para fazer uma parte contábil. Um dos exemplos, né? A gente precisa transportar os nossos equipamentos, a gente tem que lançar a nota de remessa, então precisa mandar equipamento, vai mandar para isso, para cá. Cara, a gente não consegue fazer isso de uma forma efetiva. Então, assim, está sendo um desafio muito grande, porque a gente não tem um sistema eficiente para isso, não tem gente suficiente para isso, e aí você oferta vaga, a gente oferta vagas com salários bons, cara. Salários, assim, muito acima do que o piso paga, e você não acha. Então, é um desafio, cara. É um desafio bem grande. Esse eu acho que é o principal nosso. É o maior de todos. Mamute, o que você pode falar aí de desafio grande que você teve recente ou em algum momento da carreira, né? Eu, sem saber tua história, imagina assim, a gente passou por anos aí de inadimplência, de RJ, imagina o desafio que é para você ter que assumir, às vezes, uma responsabilidade pessoal, né, da instituição lá em cima, falar, eu não vou liberar, e você fala, não, esse cara aqui pode liberar que vai pagar, tem vez de dar certo, tem vez que dá errado. O que você pode contar pra gente de história e de desafio? Eu tiro base, assim, já sofremos bastante, igual quando era gerente de carteira, de eu comprar a briga e falar assim, não, pode liberar que eu garanto que o cara não vai dar problema, e dá. Hoje, igual eu falo, é uma moeda de duas faces, né? Vai dar certo? Depende. 50% pode dar bom, 50% pode dar bom. Então, assim, vai muito do cenário. A gente passou por momentos bons, por pessoas assim, que a gente já imaginava também que não, vai dar trabalho, e o cara pagar. E o cara honrar. E o cara desfazer das coisas dele e honrar E de tudo isso aí que você passou, que você viveu intensamente, né, com frequência, qual que é teu conselho pro cara que vai analisar, vou dar crédito para esse cara, apesar de estar tudo errado, ou não vou dar crédito, apesar de estar tudo certo? O que você aprendeu nisso aí? Qual que é teu conselho para quem passa por esse desafio? Hoje o que eu levei de experiência? Penso duas vezes, não penso sozinho, já tento envolver o máximo de pessoas possíveis. Na época envolvi o gerente da agência, falava, preciso da sua ajuda. Tem capacidade, não tem restritivo, mas e aí, o que você acha? Vamos entrar junto? Porque se pipocar, tamo junto. Tamo junto. Se der bom, tamo junto também. Vamos envolver sempre o máximo de pessoas possível. Porque a gente, às vezes, ali, sentado ali na ponta, ali, a gente não consegue ver o que uma análise técnica consegue ver mais a fundo. Puxar um histórico, beleza, hoje a empresa está tranquila, hoje a pessoa está tranquila, mas no passado, sofreu um pouquinho com endividamento, já passou por alguma... Porque hoje tem um mecanismo, hoje que é o Open Finance, que a gente chama hoje, né, que é dentro das instituições financeiras, que a gente consegue puxar
a capivara de todo mundo. O que você tem de crédito? O que você tomou de crédito em outra instituição? O que você teve de prejuízo? Você já chegou a dar alguma RJ no passado? O que você tem de cartão tomado em outra instituição? A pessoa tem 50 mil de cartão numa instituição, tem 20 na outra, 30 na outra, está querendo mais 50 nenhuma. Mas será que está dando conta de fazer isso mesmo? Será que não está alavancando de uma vez? Então, são fatores que a gente sempre hoje pensa bem mais vezes do que já do começo. Não, agir na emoção, tem capacidade, tá tudo bom, tem restritivo, vamos liberar. Então, aconteceu muito isso aí. Hoje a gente usa como aprendizado, né? Show de bola. Pessoal, partindo pro final do nosso bate-papo, né? A gente sempre pede para a galera deixar uma última frase, uma última reflexão para quem está passando por desafio, está querendo, às vezes está no momento bom, está querendo expandir, está vendo essa quantidade de risco no mercado, às vezes está no momento ruim, está querendo sair desse momento ruim. O que vocês podem deixar aí de frase, deixar de reflexão? Vamos começar contigo, Júlio. Bom, cara, eu sou um cara que ao longo da minha vida eu arrisquei muito, né? Então, assim, entre franquia de açaí, entre consultor, eu sou engenheiro civil, né? Apesar de estar hoje no agro, mas eu sou engenheiro civil. Consultor, açaí, agora empresa de drone, comércio. Então, eu acho assim, tomando um pouco do que eu ouvi aqui um pouco antes no podcast anterior, mas, cara, acredita no seu raciocínio, né? Igual você comentou, acredita no teu sentimento, acredita naquilo, sabe? Ninguém vence o cara persistente. Não tem como. Às vezes você pode ver que o trem não vai, mas, cara, se você tem alguma lógica no que você está fazendo, se você confia, se você acredita de coração naquilo, continua, cara. Uma hora a coisa vai. Várias vezes aconteceu comigo coisas que eu não sei explicar, que eu coloco no divino, eu coloco como é Deus fazendo as coisas. De você não entender como a coisa caminhou de um jeito que você desacreditava, fala, isso aqui, e acontece. Mas por quê? Porque você persiste. Hoje eu coloco na minha oração só que Deus me faz permanecer no caminho dele. Só isso. Porque eu sei que se eu estiver ali, o que vier na frente a gente vai encarar e vai conseguir fazer. O desafio tem, não é fácil, é luta diária, você, sabe, às vezes você sacrifica ficar perto da família, você faz infinitas coisas, mas quando você tem aquele sentimento de, cara, esse é o caminho, cara, eu vou me dedicar aqui, eu vou sacrificar um pouco aqui, porque eu sei que lá na frente a coisa vai, segue com o coração e vai, Deus na frente, o trem acontece, cara. Eu acho que é isso. O desafio, o Brasil não é um país fácil de fazer as coisas. É um país muito difícil de fazer as coisas. É um país com N limitações. De logística, de crédito, de pessoas, o governo, ele aperta, ele te estrangula. Ele criou uma cultura no brasileiro de que, poxa, tem gente que prefere ficar baseado em auxílio do que buscar uma prosperidade. Isso está errado. Entendeu? Eu sei que são casos, né? Isso não é uma regra para todo mundo, mas... Hoje teve um cara aqui que falou esse número, né? Falou, 54 milhões de pessoas estão em algum programa de auxílio. E aí a gente não, e todo mundo passa dificuldade, né? Você quer contratar, a pessoa fala, não, mas eu estou no auxílio, não tem como eu ser registrado agora, ou eu não quero. E é isso que você falou, né? A gente troca, às vezes, um auxílio pequeno por uma prosperidade gigante. Sim, uma oportunidade de prosperidade, né? Então, cara, ser empreendedor no Brasil, o cara tem que ser... Que desafio grande. Como está sendo a frase mais falada, cara, tem que ser cunhudo. Porque, cara, é difícil. Mas, quando você começa a ver a coisa dar certo, cara, aquilo te dá um ânimo. Faz eu comento muito com a minha esposa, isso faz uns dias que eu ando acordando, assim, cara, eu acordo 2h30, 3 horas da manhã, a horário que já tem que sair pra lavoura, né, acompanhar o pessoal, tudo. Mas você sai numa energia, cara, você sabe, cara, isso aqui vai dar certo. Então,
Você vê a cidade inteira dormindo, tudo parado, o Chapadão desliga, parece que o Chapadão tem um botão on e off que chega, desliga, some todo mundo. E aí você vai, você olha aqui e fala, cara, esse é o caminho, cara. Então assim, seja persistente. Sabe? Se você acredita de verdade, persista, né? Porque põe Deus no caminho, para quem acredita, põe Deus no caminho ali, porque se tiver Deus no caminho e persistência, não tem o que pare você não, cara. Pode ser difícil, pode ser complicado, pode ter dias que você vai querer desabar, desmoronar, mas persista, porque lá na frente a recompensa vem, cara. Esse é um grande Amém. trajeto aí. E aí, Mamute, qual que é a tua frase, tua reflexão? Vou mesmo na linha de raciocínio aí do Júlio também. A pessoa não pode desistir, tem que insistir nos seus sonhos aí. Igual meu pai sempre fala, né? Nos momentos difíceis que nascem homens e mulheres fortes, né? Que fazem homens e mulheres fortes. Eu tiro um exemplo da Auri também, é um amigo meu particular, fora de tudo, do profissional, que eu falo pra ele, ano passado ele chimarrão e reforma a costa, e academia, posto de combustível, e meteu um chimarrão na costa. Eu falei, cara, você tá... Falei, bicho, tem que ter sangue nos olhos mesmo, porque eu não tenho essa coragem toda não, porque falei, não há crise mesmo aí, bicho, tudo mudando, reforma tributária, e ele falou, cara, a gente não pode desistir não, cara, se eu não for montar, outro vai montar. Pisando no acelerador. No acelerador, todo mundo ali no neutro. Todo mundo falando, freia. Freando, e o homem acelerado. Eu falei, cara, tira o chapéu pra ele é um cara que merecedor de tudo que tem hoje e não pode desistir. Eu tiro o Dauri muito aí como referência. Eu falo que hora que você dorme, moço? Você e o Júlio não dorme. Não dorme, os homens não dormem, não. A gente dorme entre 4 e 5 horas por dia. Rapaz, dorme mais que disjuntor, né? é perigoso até. De vez em quando tem que dar uma... Mas a cabeça porque... eu acho que isso é um pouco bem legal, porque cabeça do empreendedor, cara, é um turbilhão um de emoção, de pensamento. Assim, às vezes, cara, esse tempo eu fui para Camburu com a minha esposa, e aí você vê lá os caras vendendo na praia, você já começa a fazer a conta, fala, não, peraí, mas esse cara tá vendendo esse coco tanto, aí a logística eu acho que custaria tanto, para trazer tantos cocos, aí você já pensa, não, vou montar um trenzinho aqui, aí você fala, não, peraí, eu tô aqui só para descansar, cara, nem é meu negócio, então, o empreendedor ele não fica muito quieto, ele não consegue, então, aí como é que você dorme com a cabeça o tempo inteiro, fazendo conta, fazendo isso e pensando, mas é um desafio, é bom demais. Muito bom. A frase minha que eu tenho no meu Instagram: vamos fazer acontecer. Só depende da gente. Vamos todo mundo, eu falo para minha equipe, não sou eu, é nós. Vamos fazer acontecer. Ele e o sócio dele não tocam a empresa sozinho. Exatamente. A gente fala muito isso daí, cara. Eu fiz até no Instagram esses tempos lá, falando que, cara, a gente agradece o nosso time demais. É difícil achar gente, mas a equipe que nós temos, cara, a galera é sangue no olho. Os caras são, assim, de cara, por precisar 24, 25 horas seguidas, os caras estão em pé, estão na luta, estão indo e vão. Então, graças a Deus, Deus colocou pessoas boas no nosso caminho, né? Mas é o time que faz a coisa acontecer, cara. Vamos aproveitar então, qual que é o Instagram aí de cada um, da empresa? O meu é por último, vai falar que é muito O meu é cleverson.mamute. Cleverson.mamute. No Instagram. Vou marcar lá. Vou marcar, gente. Deixa eu ver aqui. O nosso é ag.tech. ag.tech. _agro. O teu? O meu pessoal é Dauri Costa. Dauri Costa Júnior. Aí as empresas é Chimarrão Atacadista, Mercado Costa 02, Posto Costa e Vitacore Academia. Muito bom. Pessoal, obrigado a todos. Uma salva de palmas aí para vocês. Obrigado. Tamo junto e partiu o churrasco agora lá no stand. Bora.